Bom dia, malta! Vamos falar de um assunto hoje que tá todo mundo me perguntando essa semana, que eu mostrei as medições minhas de glicemia. O pessoal tá perguntando como é que mede a cetose, qual que é o aparelho, quais são os níveis, como é que mede a glicemia, para que medir a glicemia. Então eu vou trazer um conteúdo aqui que vai além desse negócio de qual que é o limite da cetose, uma informação mais aprofundada, que na verdade é uma análise que eu fiz para vocês, tá? Então, gente, primeiramente, vamos começar do básico. A gente tem o melhor aparelho que tem hoje para medir acetonas, é esse Freestyle Option. Aqui em Portugal, a gente pede nas farmácias, eles geralmente eles dão se você tiver um pedido médico, né? Caiu tudo aqui, gente. Ai, meu Deus. Mas se você insiste, vai numa farmácia, vai na outra, de repente eles te dão. Como eu nem sabia que era assim. Eu pedi, eles me deram, eu fui comprar e eles me deram. E vem no estojinho assim, ó. Tá? É esse aparelhinho aqui, ó. Freestyle Precision Nail, tá? Esse aparelhinho aqui, aí você coloca aqui a fitinha, que são as tiras. Vou tentar mostrar aqui sem cair tudo. E você tem as tiras de ketones, que é essa aqui, ó. Essa rosinha de ketones, são os corpos cetônicos, e as tiras de glicemia, glucose, tá? Então é isso. Tá vendo a diferença de cor? Você compra as duas tiras. A tira de glicose é baratíssima e a tira de ketones é caríssima. Então começamos daí, já um pequeno obstáculo. Existem outras formas de medir os corpos cetônicos. Muita gente que começa na cetogênica começa medindo pela urina, o que é muito ruim, porque no começo você vai ter uma produção alta. Na verdade, o corpo cetônico que sai na urina é a acetona, é muito alto porque você começou a produzir e você não está usando aquilo como combustível ainda eficientemente. Então, vai passando o tempo, vai sumindo isso da urina, porque essa que sai na urina é sobra mesmo de corpos cetônicos que seu corpo não conseguiu oxidar para usar como energia. Então, ele sobra e depois, sei lá, de 1, 2 meses, isso para de sair na urina e a pessoa acha que não tá mais em cetose. Não é, porque seu corpo é o contrário. Agora que você tá em cetose, antes você não estava. Você estava produzindo e não estava utilizando, né? Então, é por isso que esse da urina, ele não é para isso, não é para quem faz cetogênica, é para quem tem diabetes e precisa checar se você não tá tendo cetoacidose, que é um outro, a gente sabe já, muita gente sabe, quem não sabe, eu posso fazer depois um conteúdo sobre isso, mas é um outro quadro de diabetes, geralmente tipo 1, diabéticos que não produzem insulina. Aí, pela falta total de insulina, há um aumento abrupto de corpos cetônicos no sangue, mas isso é muito elevado, não é essa nossa aqui, tá? Então, o diabético usa esse da urina para isso. Então, não é pra gente usar na cetogênica esse da urina, não adianta pra nada gastar dinheiro à toa, tá? Sei que é baratinho, mas não vale a pena você comprar isso. Aí tem o do hálito é interessante, por quê? Porque a acetona, o que não é usado, ela sobra um resíduo. Não é que não é usada, ela é transformada de beta-hidroxibutirato em acetona, e isso na respiração celular, a acetona sai como resultado da respiração celular que acontece na mitocôndria. E essa respiração celular, ela termina no pulmão. E é por isso que você expele a acetona, é por isso que no começo da cetogênica você tem mau hálito, porque sai a acetona pelo pulmão mesmo, né? Então, esse do hálito também é bom, tá? Mas o melhor mesmo, padrão ouro de medição de cetona, de corpos cetônicos, é o do sangue, que você vai medir, em vez de medir a acetona, você vai medir o beta-hidroxibutirato, né? Então, é esse que a gente mede aqui nesse aparelhinho do Freestyle. Quais são os níveis de cetose, tá? Que é o que muita gente pergunta aí. Essa cetose nutricional que a gente usa para bem-estar geral, para melhorar saúde, para corrigir doenças metabólicas, advindas da síndrome metabólica, né? Resistência à insulina, diabetes, uma série de doenças que estão atreladas a essa questão metabólica. É a cetose nutricional, a cetogênica nutricional, que é de 0,5 a 3. Em média é isso, tá, gente? A partir de 0,5. Agora, tem alguns autores que consideram que a partir de 1 já é cetose terapêutica, a partir de 2 isso varia. Mas, em média, vamos dizer que existe uma unanimidade na maior parte dos autores que usam 0,5 a 3 nutricional, acima de 3 terapêutica, tá? Então, o que a gente trabalha aqui é nutricional, que já ajuda até ajustar, assim, se não for uma depressão muito forte, já melhora. Tem aspectos cognitivos também que auxiliam nessa melhoria se não forem quadros mais complicados. Os quadros mais complicados têm que ir para terapêutica. E por que a terapêutica, muitas vezes, não é o ideal para você, se você não tem nenhum quadro mais complicado? Porque na terapêutica você tem um prejuízo nutricional para poder aumentar a cetona. E é isso que nós vamos falar no final do vídeo, tá? Que prejuízo nutricional que é esse? Bom, então, já falamos dos níveis de cetose, né? 0,5 a 3. Nossa, por que sumiu aqui, gente? O que aconteceu aqui?
Eu cliquei aqui, pronto. Meu computador apareceu, eu cliquei aqui que apareceu um programa aqui errado. Então, gente, é o seguinte, agora, isso que eu tô dizendo pra você são os níveis de cetona, de produção de cetona, que você vai ler na sua corrente sanguínea e tal, beleza. Mas por que as pessoas, muitas pessoas têm cetose baixa, algumas têm cetose alta? É claro que tem peculiaridades de pessoa para pessoa, mas eu vou medir as minhas cetonas aqui, vou medir as minhas cetonas e a minha glicemia, para mostrar para vocês como que isso é relativo. E depois eu vou explicar por que é relativo. Se ficar muito grande o vídeo, eu coloco no YouTube. Não vou colocar no GTV se ficar grande, não. Bom, primeiro eu vou me picar aqui. Vou ler primeiro a minha glicose, tá? Eu estou a quase... Eu comi tem uma hora, mas eu não comi carboidrato, não. Eu não como carboidrato quase, né, gente? Eu comi um pouquinho de feijão verde. Bem pouquinho. Não deu nem 5... Deu o quê? 30 gramas. Feijão verde no Brasil é a vagem. E eu comi um pouquinho de carne picada, eu tava meio sem fome. Um pouquinho de carne picada com recheio de queijo, que nem tava muito bom não, sabe? Hoje eu errei a mão na cozinha, ficou horrível. Verdade é essa. Então tá, então eu vou me picar aqui, gente. Ó, tem esse negocinho aqui. Aí sai o sangue, vamos lá. Aí coloca aqui, ó. Vou mostrar no que vai que alguém tem nojo, né? Não pode ver sangue, desmaia. Vamos lá. 89, tá? Tá ótimo. Apesar que esse aqui ainda vai subir um pouquinho, eu acho, porque eu acabei de comer, não deu tempo ainda de subir. Mas não vai subir muito, porque não tem glicose no que eu comi, tá? Então, 89, tá bem? Essa é a glicemia. Agora vamos ver os corpos cetônicos. Vocês vão ver, minha cetose é super baixa. Eu vou explicar por quê. Demorei muito pra descobrir isso, gente. Vocês não sabem como que eu fucei pra descobrir esse negócio de nível de cetona. Porque eu nunca me conformei de ter cetose baixa. Eu não entendia, eu não como carboidrato. Tenho uma vida ativa, faço a dieta tão direitinho, por que minha cetose é baixa? Nós vamos saber. Pronto, ketones, vamos lá, vou apertar aqui para sair mais sangue. Dói não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Viver dói mais, não? Vamos ver, tchananã. (0,2). Ai, a Fernanda não está em cetose, que coisa. Mas só deixa eu explicar para vocês agora o que influencia os resultados de cetose. É por isso que eu vou falar para vocês. Vou questionar se vale a pena a gente ficar gastando tira de ketones aí, as tiras são tão caras. Então, gente, o que mais usa esse combustível, corpos cetônicos e o BHB, que é o beta-hidroxibutirato, que é esse que eu acabei de medir, quem mais usa isso, o órgão que mais usa isso é o músculo. Tá? O nosso músculo vai tudo pro músculo. É um gastão, tá? Nosso músculo é um gastão. E eu tenho muito músculo. Eu tenho metabolismo muito rápido. E eu tenho muito músculo, porque eu faço atividade física há quase 30 anos que eu faço musculação. E eu tenho uma boa conversão em massa magra, boa mesmo. Quando eu voltei da minha gravidez, eu ganhei meio quilo por semana só de massa magra. Você tem noção? Eu ganhava 500 gramas por semana quase, de 400 a 500 no começo, assim que eu voltei na atividade física depois da gravidez, só de massa magra, é absurdo, sem tomar nada, whey protein, nunca vou te tomar nada não, gente, nunca gostei dessas coisas. E então sempre tive uma conversão excelente. E o que acontece? Eu tenho muita massa magra, então eu uso muito, eu não paro, acordo, passei com o cachorro, subo escada, eu faço o café da manhã, é o almoço, é o jantar, eu subo dessa escada, eu faço mil coisas, né? Então eu gasto muito, eu tenho muito músculo. Então o que acontece? Eu só tenho uma subida de cetona quando eu como, ou quando eu tomo MCT, ou quando eu como uma coisa muito gordurosa. Por exemplo, quando eu como secreto de porco preto aqui em Portugal, que é uma carne que é quase que um bacon, né? De tanta gordura. Quando eu como muito bacon, quando eu como muito torresmo, que são as coisas que eu como que tem mais gordura. Geralmente eu não como tanta gordura assim. Eu não consigo comer tanta gordura. Então, quando eu tenho uma ingesta de gordura muito acima do normal, que sobe, mas só para 1,1. Também não passa disso, não. Mas é uma subida muito significativa. Então, ou então você faça um jejum mais longo, um jejum mais, mesmo assim, não é muito alto, não. Sobe para 0,7, 0,8, não passa disso também, não. O que sobe mesmo é quando eu como gordura de carne de porco, que é a minha ingesta mais significativa de gordura nesse tipo de prato. Aí sobe. Por quê, gente? Porque sobrou cetona na minha corrente sanguínea. Sobrou, porque geralmente não sobra. Meu padrão de atividade do dia a dia, com minha composição corporal, com o tipo de comida que eu como, eu não tenho produção alta de cetona. Então, por exemplo, um atleta que está em competição, que tá fazendo atividade física, que está num treino, que está lá andando de bicicleta, está se exercitando, musculoso, você vai medir o BHB dele, vai dar 0,1.
Não vai dar alto, a não ser que ele tome alguma suplementação, né? Porque geralmente o corpo produz sob demanda. Ele produz o que ele precisa para consumir. Então, não vale a pena você se desgastar por causa disso. O importante é você manter o consumo de hidratos, de carboidratos, bem baixo, para você manter estados de catabólise alternados com anabólise, ou seja, você vai ter estados catabólicos, que é quando sai de cena a insulina, que ela cai, e sobe o glucagon. E o glucagon vai dar o comando de usar a sua gordura como fonte de energia. É só isso que você tem que garantir. Como é que você garante isso? Fazendo uma ingesta de baixa em carboidrato e não comer várias vezes por dia. E vocês podem ter percebido que é central, né, na estratégia comer poucas vezes por dia, que isso é mais de acordo com a natureza do homem, do DNA do homem, né? Você vai voltar a comer quando você gastar aquilo que você comeu na última refeição. Então, é importante você ter, para você conciliar isso, você tem que estar num estado catabólico, para você conseguir usar essa energia, né? Então, então vamos falar aqui, gente, o que a gente faz para ter mais corpos cetônicos? Eu vou perguntar se vale a pena. Você tem que fazer menos exercício, você não gastar essas suas cetonas, e você tem que se alimentar, se for no caso de uma terapêutica, você tem que, é o caso da terapêutica que eu ia falar, você tem que fazer uma ingesta de proteína muito controlada, uma ingesta calórica muito controlada, para você ter fazer aquela proporção na terapêutica de 90% de gordura. Pensa bem, gente, 10% de carboidrato e proteína, você não consegue comer proteína, a quantidade adequada de proteína para a saúde. Para uma saúde ótima, você precisa comer bastante proteína. Na terapêutica, você não consegue bater esses macros, porque a prioridade não é a nutrição, a prioridade é tratar uma desordem mental. Então, é diferente. Mas você, às vezes, para aumentar os seus corpos cetônicos, para eles sobrarem na corrente sanguínea, você tem que sacrificar alguma coisa da sua nutrição, ou sacrificar a sua atividade, diminuir a atividade física para deixar sobrar mais combustível na corrente sanguínea. Eu pergunto, isso tem algum sentido nisso que eu tô falando? Não tem, né, gente? Nenhum sentido. Então, assim, é por isso que eu acho que você, em vez de... Quer dizer, lógico que medir as cetonas é legal para você, sabe, pra você acompanhar de vez em quando, dar uma medida, para você se entender, conhecer teu corpo e tal. Mas o mais importante não é medir as cetonas, é medir a glicemia. Eu vou dizer por quê. E você medir a glicemia é mais barato, porque as tiras de glicemia, como eu falei aqui, é muito mais barato, né? Então, olha só, o comando de catabólise no corpo, que é quando cai a insulina e sobe o glucagon, e esse glucagon é um hormônio que vai dar os comandos para você fazer a catabólise. E o que é isso? Vou explicar para você entender que uma coisa da cetona é junto com a glicemia. Quando sobe o glucagon, há um comando no seu corpo para você produzir energia, certo? Como é que é essa energia? Você tem a molécula de triglicerídeos. Eu vou falar disso aqui rapidinho, tá? Só um pouquinho. Tem a molécula de triglicerídeos. Essa molécula é composta por ácidos graxos e por glicerol. Pensa assim, uma estruturinha assim, ó. Glicerol e ácidos graxos. Aí vem o glucagon e manda os ácidos graxos produzirem energia, vão virar cetonas. E o glicerol produzir açúcar pela gliconeogênese. Então, esse processo acontece concomitantemente, acontece junto. É o processo catabólico para você gerar energia a partir do estoque que você já tem. Vamos gastar a energia que está aí acumulada? Né? Então, é por isso que você, em vez de gastar a tua tira aí, que custa aqui em Portugal quase 1,50 euros, né? Por tira, gasta a sua tira de glicemia. Olha que interessante. Bom, primeiro que você vai ter um parâmetro de resposta através da sua glicemia, um parâmetro para você saber se a sua dieta tá legal, se está com baixo índice glicêmico. Porque se você passou 2 horas sem comer e a sua glicemia tá 90, igual a minha fica com muita frequência, tu já chegou a 101, foi a coisa mais rara acontecer isso. Mas se a sua glicemia está sempre mais, né, estabilizada, isso é sinal que a sua dieta está certa, porque é isso que é nosso objetivo com a Very Low Carb, é isso, tá? Aí a gente vem no segundo ponto. Qual que é o objetivo da cetoadaptação? Qual é o principal parâmetro de cetoadaptação? É a curva de glicose quase como uma linha. Quando você para de ter pico e você passa a ter quase que uma linha, essa é a prova que você já está cetoadaptado quando você já tem isso ao longo do tempo. E isso é sinal de saúde. Você não ter pico de glicemia é o maior sinal de saúde que tem. Porém, você medindo vai ter oportunidade de perceber que, outro dia a Maria Vitória fez um vídeo falando sobre isso, acho que está tendo no IGTV dela, que quando ela estava voltando, no final já de um sprint que ela deu numa maratona, que ela estava correndo em jejum, ela teve uma glicemia, uma subida de 124 na glicemia delas em jejum. Por quê? Porque foi um esforço descomunal que ela fez e a gliconeogênese funciona também ativado
por necessidade de demanda do seu corpo. Então ela teve uma demanda forte de gasto energético e o fígado foi lá e fez mais glicose, né? Pela gliconeogênese, deu uma subida. Então você medir a sua glicemia, você vai ter esse dedo no pulso aí, literalmente, de como que o seu organismo se comporta nos dias que você não dorme bem, que seu cortisol tá alto, sua glicemia vai subir. Quando você estiver você mulher, no período pré-menstrual e menstrual, a sua glicemia vai subir um pouquinho, porque você fica um pouquinho resistente à insulina. Então você vai ter esse termômetro de como que o seu corpo se comporta, que não é só comida, que tem a ver com o seu estado geral, se você tá bem, se você não tá estressado, né? Não é só comida, né? Medicamentos, por exemplo, cortisol, a base de corticoide, medicamentos como as estatinas, né? Estatina sobe muito a glicemia, uma das coisas que provoca, inclusive, diabetes, né? Que é super polêmico aí, a prescrição de estatina, um dos motivos é esse, um dos, né? Tem trocentos. Então, gente, a questão do fenômeno da manhã. Sobre os horários de medir cetonas, eu estava esquecendo de falar isso, tá em tempo. Quando você for medir as cetonas, nunca mede quando você acaba de acordar, porque pelo fenômeno da manhã, que sobe a glicemia, porque é o seguinte, de manhã teu cortisol sobe, que é para você começar o dia. Cortisol é o hormônio que faz a gestão aí do ciclo circadiano. Ele te manda sair da cama e ele sobe para isso. Aí, por causa dessa subida do cortisol, a glicemia também sobe, né? Porque seu corpo faz gliconeogênese. Então, você vai medir as cetonas numa hora que você vai não ter uma produção tão boa de cetona. Você vai medir isso, se você fizer um jejum e não tomar um café da manhã, pequeno almoço, faz logo antes de você comer, na hora do almoço, tá? Ou então, 4 horas depois de comer, ou 4 horas depois de fazer exercício, porque fazer exercício vai gastar as suas cetonas, tá? E a mesma coisa de manhã, se você for medir a glicemia de manhã, saiba que você está no fenômeno da manhã, até umas 2 horas depois da hora que você acorda. Então, isso é importante você saber disso, para você não se assustar com um resultado maior quando você acorda. E é interessante você se conhecer, que você vai passar a perceber que a sua dieta, por que não se preocupar se você está com uma glicemia às vezes um pouco mais alta, às vezes você está lá 3 meses na cetogênica e veio lá uma hemoglobina glicada um pouquinho mais alta, porque o seu corpo ainda está produzindo energia, transformando em energia aquela gordura visceral que você tem, que está estocada em você. Você está colocando isso em dia. Então, até isso queimar, e vão uns meses aí, né? Apesar que a cetogênica é bem rápido para tratar esteatose hepática, para gastar essa gordura visceral. Então, é interessante você entender essas questões de como se comporta a glicemia. Isso é muito mais, vamos dizer que é informação muito mais rica, é um subsídio muito mais relevante do que as suas cetonas. Que as suas cetonas, gente, é como se fosse, assim, uma coisa assim, muito frágil, muito oscila demais, depende de quanto que você gastou, vocês entenderam, né? E a glicemia é mais importante e é barato e é o mesmo aparelho. Então, eu acho que vale a pena adquirir esse aparelho para você fazer esse controle, só que a importância da glicemia é maior. Você vai usar muito mais tiras de glicemia e de vez em quando você vai checar suas cetonas, tá bom? Era isso que eu queria dizer aqui, obrigada. Gente, 2 pontos aqui que eu tava esquecendo de falar. Primeiro, mas eu comer muita proteína, isso vai atrapalhar minha cetose? Como eu falei, não vale a pena você sacrificar a sua nutrição por causa de cetose, porque a diferença que faz isso é muito discreta, é muito pouca, não vale a pena, entendeu? Eu vou fazer uma live com a Carol daquele IG, Diabetes Home Guide. A gente vai discutir exatamente uma pesquisa que mostra o resultado de ingesta de proteína numa estratégia de alto carboidrato e numa estratégia low carb. Como que na estratégia low carb, o resultado da proteína é completamente diferente de uma pessoa que faz a estratégia padrão de alimentação. Então, você que faz cetogênica, não tenha medo de comer proteína, porque isso, a elevação de glicemia é praticamente, assim, insignificante. E essa glicemia que se eleva, ela tem uma repercussão em termos de saúde que vale a pena, porque são alimentos altamente nutritivos e uma ingesta correta de proteína corrige a maior parte dos problemas que a gente tem na relação com a alimentação. A segunda coisa que eu queria falar, que eu esqueci, quando eu falei da medição da glicemia, tem também um autor, que é o Dr. Bernstein, que escreveu Diabetes Solution, que é um livro que conta uma técnica para manejo de diabetes. E esse protocolo desse Dr. Bernstein é usado no mundo inteiro para lida na diabetes. Né, a questão da alimentação, como fazer o manejo da insulina, os horários, é muito interessante. E a estratégia cetogênica é muito semelhante a esse padrão de alimentação, né?
Tô falando em relação à alimentação. E ele fala que existe uma meta de se manter a glicemia, porque ele fala que o diabético também tem direito a ter uma glicemia a mesma de uma pessoa normal, através de escolhas alimentares, né? E ele fala que a meta é você ter uma glicose em 83. E é interessante que eu já percebi que o meu padrão médio de glicemia, ele tá quase sempre 84. Então, minha glicemia é praticamente, realmente, quase uma linha e sempre perto desse valor que é a meta, que é 83, né? Então, eu achei isso muito interessante e eu queria compartilhar com vocês como que é importante a gente preservar a glicemia, essa ideia de uma glicemia que não seja curva glicêmica, que não tenha picos, que seja uma glicemia de linha reta. E qual que é um parâmetro saudável para a gente buscar. E isso sim, gente, é uma visão saudável da cetogênica. É uma visão que enxerga o que realmente importa, muito, muito além dos corpos cetônicos, que vão ser uma consequência natural disso. Tá bom? É isso aí.